Olá, boa noite Eli, boa noite Duda, boa noite amor, sejam bem-vindos a mais uma live de hoje. Deixa eu colocar o comentário aqui. Aí, fixei. Tudo bem com vocês? Tem bastante gente entrando, que bom. Judite, Vi, Mara, que legal, sejam bem-vindos. A Dene. Pessoal que tá chegando, vou já me desculpar com vocês. Bru, seja bem-vinda. Tô com uma obra aqui do lado de casa. Aqui é tudo comércio e ao lado mudou um salão de beleza e eles estão fazendo a instalação. E aí tentei negociar, mas ainda tem coisas que eles precisam terminar hoje, então vai ter um pouquinho de barulho. E infelizmente, se tiver muito incômodo, vocês me avisam, tá? Como que tá o som aí pra vocês? Boa noite, Livingston. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu iluminar aqui pra mim. Aí. Tudo certo por aí? Marilda também chegando. Agora sim. Semana passada o pessoal demorou um pouquinho mais para entrar. Hoje está todo mundo bem pontual. Estão tentando me sabotar. Mas eu não vou deixar. Tô conseguindo aqui, ó, manter o autocontrole. Que bom que o som tá bom. Então, vamos lá, né? Opa. Deixa eu desativar o som aqui. Aí. Pronto, estão me ouvindo bem então? Boa noite, Joselma. Boa noite, Pri, da consultoria. Sejam todos bem-vindos. Todas, né? Essa mulherada toda unida aqui. Os homens também não estão ficando atrás, não. Tem um público muito bom aqui, masculino também, né? Um público fiel. Vocês lembram qual era o tema que estávamos falando na semana passada, né? Claro, até porque eu divulguei hoje dizendo qual era o tema, autossabotagem parte 2. E a ideia, né, do tema de hoje, além de concluir, é trazer mais clareza também. Antes de tudo, gostaria de perguntar para quem estava aqui na semana passada, quem assistiu depois do horário, né? Fica gravado, fica salvo aqui tanto no Insta quanto no YouTube. Toda quarta eu posto no YouTube também o vídeo. Gostaria de saber se trouxe reflexões para vocês, porque eu recebi várias mensagens a respeito do tema, várias pessoas agradecendo, comentando, falando quanto é importante a gente refletir sobre isso tudo, né? E gostaria de saber se teve alguma reflexão aí, se repercutiu isso ao longo da semana de vocês. Antes da gente entrar na continuidade do tema hoje. Boa noite, Léo. Oi. Que bom tê-los aqui de volta. Vamos lá. Demora um tempinho para eu ter o retorno de vocês, né? Tem um pouquinho de delay, média de 20 segundos ou 30, mas quero saber. A Carla, Marilda, tia Marilza, todo mundo chegando, que legal. E a obra rolando. Para quem tá chegando agora, eu tô contando aqui que tá rolando uma obra aqui do lado de casa e infelizmente não tive como negociar horário. Na verdade, tentamos negociar, por isso tá um som mais baixinho, porque teve um período à tarde que tava muito difícil de trabalhar. Então, vai ter um efeito sonoro aqui hoje nos acompanhando, tá? Boa noite, Adri. Boa noite, Cristina. Boa noite, Marlene. A Joselma comentou. Sim, me peguei em situações que lembrei da live. Que bom, Joselma. Às vezes não é prazeroso a gente perceber que está se auto-sabotando, mas é muito importante conseguir fazer essa reflexão, ter essa autoanálise e observar. E, inclusive, hoje eu vou falar sobre isso também. A gente vai conversar um pouco sobre isso, porque tem que ter essa observação sobre os nossos comportamentos para identificar, inclusive, que estamos praticando a autossabotagem, né? A tia Marilza comentou, boa noite, Roberto, estamos aqui, Marilza e Mauro. Muito obrigada, seus fofos. Tenho um carinho por todos vocês que me acompanham aqui e
É uma honra poder contar com a participação de vocês. Essa troca é muito prazerosa para mim, muito mesmo. Toda terça eu encontro especial aqui. Me arrumo toda como se eu fosse para um evento, para esperar vocês, para me encontrar com vocês, porque eu entendo que é um evento, né? E é um evento porque, de alguma maneira, não é só online. Eu tô aqui, presente, vocês estão aí presentes também. Então, é um online presencial, né? Uma coisa diferente que está acontecendo entre nós e é a maneira de estarmos presentes um na vida do outro através da telinha. Boa noite, Crio, Info Monteiro, o Cezinha Rodrigues. Boa noite, pai, que acabou de entrar. Que legal. Ah, Marli. Boa noite, Marli. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Na semana passada, a gente estava começando a ver os 10 sinais de que você está se auto-sabotando. Vocês lembram? Então, uma das coisas que eu gostaria de iniciar falando hoje, que eu dei um spoiler na semana passada, né? Alguns. Adoro spoiler, gente. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de saber um pouquinho antes de assistir um filme, um pouquinho antes de ver uma série. Eu gosto de ter uma pitada antes. E aí eu gosto de dar um spoiler também, né? Já perceberam? Então, falamos sobre autossabotagem e o quanto ela é inimiga do sucesso. Mas ela é inimiga também da produtividade. Né? Ela não nos deixa a gente produzir, não na proporção que gostaríamos ou não na intensidade que gostaríamos. Olha, hoje minha mãe também está por aqui, que legal. Boa noite, mãe, seja bem-vinda, que bom ter você aqui também. Minha família me dando todo o apoio desse mundo. Gratidão a todos vocês, família, amigos, pacientes, né, que são pessoas que vêm aqui agregar ainda mais conhecimento, conteúdo, principalmente pessoas que interagem, que se expõem. Não que todos tenham que se expor, pelo contrário, né? Eu sei que tem muita gente aqui que absorve conteúdo e fica quietinho, mal dá o oi aí, mas o quanto, de alguma maneira, estamos criando essa sintonia, essa união de crescimento, né? De aprendizado, como tenho falado tanto aqui. E aí, a pergunta é: por que repetimos ou mantemos comportamentos que nos destroem e nos fazem sofrer? Essa é a questão. Né? Isso significa autossabotagem. Por que eu continuo fazendo aquilo que me faz mal? Então, falamos várias coisas na semana passada sobre isso. Quem não assistiu ao vídeo, corre assistir depois da live de hoje. Fica aqui agora. Mas vai na live de terça passada, seja aqui no Instagram ou lá no YouTube. Tem tudo registrado, tudo salvo. Você pode assistir a hora que quiser, tá? E por que eu tô falando isso? Porque vai ser importante você adquirir o conhecimento da live passada para poder entender tudo de hoje, mas quem chegou agora e não assistiu o conteúdo, não tem problema, porque eu vou dar uma pinceladinha, tá? Então, o que acontece? Quando a gente passa por eventos traumáticos, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida, da infância até o último dia de vida, isso nos marca. E geralmente essa marca fica registrada no inconsciente. Né, que são coisas que às vezes a gente não tem controle e vem, brota. Ou às vezes você tem um comportamento que você nem imagina que está fazendo aquilo e quando alguém te fala, ou quando você vai, né, se depara com um psicólogo ou com alguém que consegue te observar, te analisar, você percebe que estava fazendo aquilo e que aquilo é que está te fazendo mal. Então, alguns eventos traumáticos como a separação dos pais na infância, quando é uma separação muito tensa, quando é uma separação onde envolve um desgaste muito grande, né, de toda essa família, ou presenciar muitas brigas dos adultos, ou presenciar situações de alcoolismo, de uso de drogas, de muito sofrimento, seja qual intensidade for. Mas para a criança, ela tem uma sensibilidade maior, porque além de tudo ela carrega uma culpa das coisas negativas que acontecem ao redor dela, né? Ela se sente culpada por aquilo estar acontecendo. Não que nós adultos não nos sentimos, né? Não que a gente não se sinta culpado, porque a gente se sente, muitas vezes indevidamente, até um comportamento da autossabotagem, o excesso de sentimento de culpa. E o que acontece? Depois, quando a gente está adulto, adolescente, a perda de um namorado, uma separação traumática na sua própria vida, a perca de um trabalho muito importante, o término de um relacionamento conturbado, tudo isso acaba criando em nós, registrando em nós
inconscientemente informações. E isso que a gente chama de padrão de comportamento, é quando você começa a repetir aquele mesmo comportamento que houve naquela situação traumática. Então, seja, eu vi meus pais brigando muito, quando eu tenho um relacionamento eu brigo muito. Ou eu vi uma situação onde meu chefe era oportunista, em todo o trabalho eu sou muito desconfiado. É um padrão de comportamento, você começa a repetir como autodefesa, né? Até falei sobre isso na semana passada também. Só que o que acontece? Tudo isso faz com que a gente tenha comportamentos e haja contra nós mesmos, contra as nossas metas, os nossos objetivos. Então, essa é uma informação inicial para a gente dar continuidade e avançar mais profundamente. Então, repito, quem não esteve aqui na semana passada, corre lá ver depois, que isso só vai agregar ainda mais valor depois da live de hoje, tá? E quem quiser rever também, eu acho muito interessante, porque são coisas que às vezes a gente não consegue perceber, exatamente porque é um processo inconsciente. Às vezes você tem que se deparar com aquela informação 1, 2, 3 vezes para conseguir entender e observar qual é o comportamento. Mas com as dicas que eu vou trazer aqui vai ficar bem mais fácil de fazer isso, tá? Boa noite, Willy. Boa noite, Má. Que legal, tem gente chegando ainda. Sejam muito bem-vindas. Que bom tê-las aqui. Então vamos lá. Na semana passada eu tinha iniciado a parte dos 10 sinais de que você está se auto-sabotando. E o primeiro deles era procrastinação. Falei bastante sobre a procrastinação, né? Porque é um dos comportamentos que mais se repetem. E no consultório eu vejo muito isso, muito mesmo, assim. No consultório, quando eu estava, né, atuante em comunidades terapêuticas, é uma das coisas que mais prejudica e que mais faz a gente se auto-sabotar. Depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu vejo. Nossa, mas eu tenho que marcar o dentista. E vai. Aí quando abre um canal, a pessoa tem que ir no dentista. Só que dela tem que ir várias vezes, ela tem que gastar uma nota e ela vai ter problemas muitas vezes. 1 ida, 3 idas não vai ser suficiente. Por quê? Porque evitou de ir lá atrás. Tô falando de coisas que a gente pode fazer, tá? É diferente de, ai meu Deus, me deu... Mas sei lá. Deixa eu pensar em alguma coisa aqui que me deu um branco. Sei lá, mas me deu uma infecção intestinal. Não tive responsabilidade sobre isso, de nível saber que eu ia ter, né? Ou de começar a ter sintomas. Agora, para eu desenvolver uma infecção intestinal a ponto de perder parte do meu intestino, eu tive sinais por dias. E eu não cuidei e chegou a esse ponto. Por quê? Porque eu procrastinei. Opa, enrosquei o braço aqui no fio. Desculpa, dei um looping aqui com vocês. Por quê? Porque eu procrastinei a ida ao médico. E isso me trouxe consequências muito piores, né? E, por exemplo, traduzindo, né, procrastinação, para quem não sabe, tô explicando aqui, mas não expliquei tecnicamente. A palavra procrastinação significa ato de adiar as coisas que precisam ou deveriam ser feitas. Muito simples. É quando a gente fica deixando sempre para depois, sabe? Então, às vezes a pessoa procrastina obrigações, como, eu tenho que fazer compra, eu tenho que marcar o médico, eu tenho que ir ao dentista, eu tenho que abastecer o carro. Aí vai fazer, né, sai, acontece o imprevisto, vai fazer alguma coisa na rua, fica sem combustível. Por quê? Porque adiou, porque procrastinou. Então, são várias coisas no sentido de que tanto compromissos pequenos e obrigações, quanto compromissos que são simples, mas que se a pessoa tiver aquela atitude, ela vai ter mais prosperidade, ela vai crescer, ela vai evoluir. Então, por exemplo, dedicar meia hora do dia para fazer uma coisa nova. Eu tinha falado na semana passada sobre fazer inglês, sobre estudar qualquer coisa. Eu quero aprender dança. Então, vou ficar todo dia meia hora no YouTube, coloco lá no celular e fico tentando na frente do YouTube, na frente do vídeo. Por quê? Eu tô me dedicando a fazer algo novo que para mim é importante, que eu me identifico. Mas se a pessoa não faz, ela procrastina e acaba perdendo, né, esse crescimento mesmo. E a longo prazo, quantas coisas a gente adiou? Né? Eu tô com 29 anos. Quantas coisas com esse tipo de comportamento, por exemplo, da procrastinação ou de outras coisas que a gente vai ver aqui, a gente não foi deixando para trás? Quanto mais idade,
provavelmente mais situações houveram que você acabou deixando para lá. Então, mais perdas nesse sentido. Mas também, quanto mais idade, mais experiência e acredito que ainda mais capacidade para correr, fazer aquilo que te interessa, fazer aquilo que é agradável, que é essencial hoje para a sua vida e que você, pela maturidade, entende que não quer abrir mão, né? Mais de fazer coisas novas, coisas importantes. Segundo ponto, que senão eu fico aqui falando. E a gente vai ter uma terceira live sobre autossabotagem. Segundo ponto, a negatividade. Às vezes a pessoa não procrastina, mas ela é tão pessimista, mas tão negativa que ela... Ai, eu vou fazer, mas isso aqui não vai dar em nada. Ai, eu vou começar o inglês. Ah, mas eu sei, ixi. É 2 meses eu já desisto. Ou, não adianta nada, eu vou lá, vou falar, e aí passa 2 meses eu esqueço tudo. Ou eu vou fazer, mas também o que adianta, né? Que situação que eu tenho para ir embora do Brasil, ou para fazer uma viagem ao exterior, ou para conhecer alguém que faça conversação com outra língua comigo. Então essa negatividade, esse peso de que não vai dar certo, de que não vai acontecer, de que tudo tem um não, ou pensamentos catastróficos também, né? Então, por exemplo, eu não vou ficar preocupada agora em fazer coisas no sentido de crescer, de evoluir, de prosperar, porque nem sei se a gente vai sobreviver. Olha a situação que está nosso mundo, olha a situação que está o Brasil. Então, a negatividade nesse sentido, né? Tanto no individual quanto no geral. A Denise está comentando aqui. Rô, vó Denise e Tiva estão comigo. Beijo, vó. Beijo, Tiva. Que delícia ter vocês aqui. Preciso comentar que na semana passada minha avó estava aqui, eu comentei, né? O quanto esse carinho que hoje a minha família vem trazendo através das lives e acompanhando tem sido muito importante para mim, não só enquanto pessoa, mas também como profissional, porque uma das coisas que eu falo é o quanto o nosso sucesso vem também da questão familiar. Bem na semana passada, quando eu estava falando sobre essas crenças que a gente herda da família, a minha tia comentou que minha avó estava assistindo também. E eu fiquei muito feliz com isso. No final da live a gente trocou algumas mensagens e foi muito emocionante, muito gratificante. E para mim é uma honra ter a senhora aqui novamente. Vó, espero que a senhora esteja sempre juntinho de mim, já que eu estou há tanto tempo sem ver a senhora desde março, que eu não vejo minha avó, estou com muitas saudades. E dizer, né, que esse apoio, eu entendo que não é só o apoio, como eu falei, como falamos na semana passada, vocês não estão aqui só porque gostam de mim, estão aqui porque também querem usufruir do que eu tenho para oferecer, que é o conhecimento. E eu quero usufruir do que vocês têm para me oferecer, que é essa parceria. Porque é sempre uma troca, né? Então eu acho que isso é muito importante e não vejo problema nenhum em eu estar aqui como profissional, mas valorizar as minhas origens e dizer que eu fico honrada com a presença de vocês aqui. A Luana, minha prima, comentou: ai, chorei, tô sensível, amo vocês. Eu fico muito feliz mesmo, muito honrada com a presença de todos. Obrigada, vozinha. Aí também fico emocionada, gente. Então, o que acontece? 2, a negatividade. 3, vou lá, senão vou continuar aqui no assunto, empolgada. Falando de família, isso é muito bom, né? Gera outro tema para a live. Ah lá, Luana comentando, eu amo te ouvir, que bom, Lu. Eu também amo estar aqui e trazer, através dessa habilidade que eu tenho da comunicação, conhecimento, informação, conteúdo bacana e a gente poder ter essa troca, né? Que legal mesmo. Escomparim, Pedro, sejam bem-vindos. Estão chegando aí agora, tá acontecendo. Venham com a gente, tá em tempo. Então, número 3, em relação aos sinais da autossabotagem, tá? A falta de planejamento e organização. O que acontece? Às vezes a pessoa não procrastina, não é negativa, mas ela não sabe se planejar. Ela quer fazer, mas ela não se organiza. Ou ela procrastina e não se organiza. Daí fica pior ainda, né? E às vezes, todos esses 10 sinais, tem pessoas que cometem 8 ao mesmo tempo. Então, vocês comecem a identificar aí quais vocês têm, quais desses vocês fazem. Mas ainda não é autoanálise, é só o conhecimento para a gente chegar lá no exercício de autoanálise, tá? O que acontece? As pessoas que são autossabotadoras tendem a acreditar que não podem fazer
que não podem parar para se organizar, ou para organizar a agenda, para organizar o guarda-roupa, para organizar o armário. Sabe aquela pessoa que ela chega do mercado, agora fica difícil porque a gente tem que lavar tudo, né? Tem que ficar dando banho em sacolinha até. Mas a pessoa que chega do mercado e ela fala, depois eu guardo. Ou ela chega, não sei se vocês já viram, eu sou uma pessoa que costumo ser organizada, então isso é algo que não costuma acontecer. O que eu posso fazer, se eu estiver muito cansada, é deixar a sacola no lado e no dia seguinte organizar o armário. Mas eu já vi gente chegar, abrir, colocar toda a sacola do lado, assim, abre e vai despejando, vai socando, assim, pega tudo que tem ali. Pensei em pegar algumas coisas aqui para fazer para vocês verem, mas eu vou fazer muita bagunça. Ela começa a despejar tudo dentro do armário. Ela não se planeja, ela não se organiza, ela não consegue, porque senão ela sente que ela não vai dar conta de todas as responsabilidades que ela tem até o final do dia. Então ela prefere fazer tudo de qualquer jeito, ela vai lavar uma louça, é tudo, porque eu tenho que terminar, porque eu tenho que fazer, porque isso, porque aquilo. E ela não pensa na qualidade do serviço. Ela não pensa que depois ela, talvez, quando for ter que usar aquela louça, ela vai ter que relavar porque ficou mal limpa. Ou que, quando ela for procurar alguma coisa no armário, ela puxar lá o molho de tomate, por exemplo, vai cair tudo o restante, ela vai ter que organizar tudo de novo ou jogar tudo lá de novo. Ou seja, ela não se organiza e não se planeja. Porque planejar é também pensar no depois, né? Quando eu faço um planejamento, eu avalio o presente, o futuro, ao curto, longo e médio prazo. Então, o que eu vou pensar? Se amanhã eu vier puxar um negócio aqui, vai cair tudo. Ou, daqui 3 dias, quando eu precisar pegar esse pacote de arroz que está por baixo de tudo, como que eu vou fazer? Então, o que eu, uma pessoa organizada, faço? Eu já pego o arroz e já encho a lata, já encho o pote. Porque daí eu já guardo ele ali, eu sei que ele vai ficar um tempão sem eu precisar mexer nele, entendeu? Mas por quê? Hábitos, costumes, isso são coisas que a gente traz desde lá da infância ou que a gente vem fazendo ao longo da vida e nem percebe. Talvez esse hábito não tenha sido construído na infância, mas você adquiriu ao longo da vida, mas vem fazendo no automático, né? E se auto-sabotando. Número 4, o foco errado. Constante mudança de planos, sem conseguir concluir nenhum. O que acontece? A gente até brinca dentro de comunidade terapêutica, né? Trabalhando com a dependência química. Tem alguns colegas aqui hoje que trabalham também com dependência química. Que a gente fala que o NOIA, que no caso é uma maneira de falar sobre o comportamento adictivo, o comportamento de quem usa. Não NOIA no sentido de quem está na rua usando, não no pejorativo. A gente até fala que é um jeito carinhoso de se referir ao usuário dentro de comunidade, né? A gente não fala isso julgando ou criticando. É uma linguagem de quem está dentro da comunidade mesmo. E a gente brinca que o NOIA tem esse hábito. Ele começa várias coisas, mas ele não termina. Só que não é só o usuário de drogas que faz isso. Por isso que ser NOIA não é só coisa de usuário. NOIA vem de paranoia. Tudo que eu crio e que gera uma paranoia. E eu fico pensando muito naquilo. Então, por isso que eu tô dizendo que é um apelido carinhoso, porque não é só para o usuário de substâncias, né? Qualquer um de nós pode ser NOIA. Em vários comportamentos, inclusive. Às vezes a pessoa não bebe nada, não usa nada, mas ela tem um comportamento de paranoia. Então, nesse sentido, por que as pessoas não conseguem se manter naquele foco? Não conseguem concluir, então eu vou iniciar uma faculdade. Tem gente que troca 3, 4, 5, 10 vezes de curso. Ou tem gente que fica lá no curso, mas não consegue nunca se formar. Eu já vi pessoas perderem o prazo de 10 anos da faculdade por não conseguir se formar em 10 anos numa faculdade de 4 anos. Então, ela dobrou a meta, né? Mais do que dobrou, quase triplicou. E por que isso acontece? Foco errado. Acaba não concluindo as coisas com as quais ela se compromete por não conseguir. E uma coisa tá ligada à outra, como eu falei, né? Se eu não me planejo, se eu não me organizo, eu mantenho no foco errado. Porque se eu tô no foco errado, mas eu tenho uma organização, eu tenho um planejamento, eu vou me dar conta de que eu tô no foco errado. Ou eu vou me dar conta de que aquilo tá me fazendo mal, tá me consumindo, tá me desgastando. Mas se eu não tenho nem foco, nem planejamento, muito menos organização, isso vai dificultar. Não vou nem comentar, Bruna. Só as carinhas aí te entregaram.
Mas isso também tem a ver com uma questão de, às vezes, a pessoa não ter se encontrado. Tem a ver com a autossabotagem, até porque é um estudo que eu tô trazendo aqui para vocês, não são coisas da minha cabeça, são coisas que eu estudo para trazer aqui um conteúdo de qualidade. E é comprovado cientificamente que a falta de foco, o foco errado, na verdade, pode trazer isso como consequência. Mas também pode ter outras questões envolvidas que vêm de cunho afetivo e só soma com a autossabotagem, né? Que não sei se é o seu caso, mas dá para pensar também sobre isso. O quanto talvez você ainda não tenha um foco que seja seu. O que te motiva são coisas externas a mudar de curso, ou sei lá, né? Ou até de objetivo. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, não, agora eu quero comprar uma moto. Aí pega a moto, ah, não, eu quero vender, quero comprar uma casa. Ai, mas uma casa, eu vou ficar preso. Ah, eu quero viajar, vou vender tudo e vou viajar pelo mundo. Então a pessoa ainda não sabe, ela ainda não se encontrou, ela não sabe quais são as prioridades dela. Ah lá, agora, a avó está pelo Insta dela agora, beijos. Que chique essa minha avó, gente. Ela tem WhatsApp, embora ela não use, mas ela tem. E agora tem até Instagram, vó, a senhora tá demais. Muito moderna, muito jovem. Que legal. Pode comentar aqui, manda coraçõezinhos, clica aí, manda carinha. Aproveite. Quinto item. Preocupação com julgamentos. Isso é um item que vem muito também no consultório. Na verdade, todos esses são questões que aparecem com muita frequência no consultório. Por quê? Porque quando a pessoa está preocupada com o que as outras pessoas vão achar dela, ela acaba não vivendo a própria vida, não vivendo as próprias escolhas. Ela acaba vivendo aquilo que ela imagina que as pessoas desejam para ela ou aquilo que as pessoas consideram bom, mas que não é o que ela considera bom. Então, ela não tem... Não que a gente tenha uma vida completamente planejada, organizada e todos estejamos vivendo tudo aquilo que sempre imaginamos. Não. Eu acredito que muitos de nós tenhamos planejado muitas coisas que saem fora do controle, que acabam sendo diferentes do que a gente imaginava, mas que aí você vai adequando ali e sente, né? Muitas vezes que tá no caminho certo, tô prosperando, é aqui que eu preciso investir mais minha energia, é nesse ponto que eu preciso me dedicar mais. Mas quando a pessoa se preocupa com o julgamento, quando ela tá olhando para fora, ela não consegue olhar para dentro. Então ela não vai se sentir no caminho certo, ela não, porque o parâmetro dela não é do que é bom para ela, é do que é bom porque as pessoas vão achar que é bom para ela. Então tem uma frase de Jung que eu adoro: quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Porque se eu começo a olhar para mim, eu desperto para aquilo que é bom para mim, para aquilo que é essencial para mim. E claro que de alguma maneira, alguma informação externa, não diria alguma avaliação externa, mas algum peso externo vai ter em algumas situações. Só que a gente é que tem que controlar o que pode ser um peso, o que pode ser valioso e o que não pode. E a opinião do outro deve, né, na maioria das vezes, vir antes da sua. Vir depois da sua, desculpa. Porque é o que fica melhor pra você. Então não adianta nada eu colocar uma roupa, me sentir super bem, estar me sentindo confortável, bonita, elegante, olhar pra alguém e falar assim: ah, você gostou? E a pessoa fala: não gostei. E eu olho pro espelho e falo: nossa, mas achei que ficou tão bom, tô me sentindo tão bem assim. E eu ir lá e trocar de roupa porque o outro achou que não ficou bom. E aí eu vou sair e vou ficar a noite inteira com a roupa que o outro achou bom e eu não tô achando? Então, olha a situação. E tem muitas pessoas que fazem isso. Eu tô dando um exemplo de uma coisa boba, né? A roupa. Mas é algo que tem uma importância. Se você vai ficar horas com aquela vestimenta, aquilo vai pesar no seu corpo de alguma maneira. Seja no simbólico ou no real. Então isso tem a ver com carreira, isso tem a ver com escolhas de profissão, de ser pai ou mãe, de casar ou não. Infinitas possibilidades. E eu tenho que identificar, dentro dos meus valores e das minhas crenças, o que é saudável para mim. O que me deixa à vontade comigo mesma. Não o que as pessoas vão achar que fica bom para mim. Seja no meus status de relacionamento, na minha carreira, na minha casa, o meu carro. Ah, porque eu tenho que ter o carro do ano, porque isso tem uma importância.
tem uma importância para quem? Para você ou para o outro? Se isso for importante para você, a gente precisa identificar quais são os seus valores que te levam a ter essa crença. E se você tiver condições e não precisar fazer sacrifícios grandiosos em outras áreas, não tem problema nenhum. O problema é quando uma pessoa, por exemplo, deixa de comer para ter o carro do ano, se endivida todo para ter o carro do ano por status. E não porque aquilo é um valor para ela e ela tem condições de bancar aquele valor, de sustentar aquela escolha. Entendem a diferença? Boa noite, Rita. Seja bem-vinda. Então, falamos sobre 5 sinais. E já são 9h30. Que medo de eu não conseguir concluir. Número 6. Críticas constantes. É muito parecido, né, com o que eu falei no item 2, mas a autossabotagem faz com que a pessoa se critique excessivamente e tenha pensamentos destrutivos repetitivos como: eu não sou capaz, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter me dedicado mais. Na verdade não ficou tão bom assim, sabe? Porque hoje eu não tô muito bem, então não consegui dar o meu melhor. Mas se você não tá muito bem e conseguiu oferecer tudo que você tem de capacidade hoje, isso não é o seu melhor? Então, por exemplo, hoje eu não tenho nada. Tô super saudável, graças a Deus. Mas se eu tivesse aqui com uma gripe, uma dor no corpo, como já aconteceu, eu já vim fazer live 9 horas da noite, muito cansada, com dor de garganta, já vim fazer live com piriri, já vim fazer live com problemas pessoais ou com questões de trabalho. E eu dei o meu melhor. Não quer dizer que porque eu não estou conseguindo fazer do jeito que eu gostaria, que talvez fosse realmente um outro desempenho, não quer dizer que eu não fui o melhor que eu podia ser naquele momento. Porque naquele momento, com todas as situações externas, eu estava aqui oferecendo o meu melhor. Então é isso que a gente precisa considerar. A crítica é muito importante para o nosso crescimento, mas a crítica constante ou a crítica excessiva traz um adoecimento para a mente, né? A nossa saúde mental começa a adoecer porque a gente começa a se perder, a gente passa a não valorizar aquilo que a gente faz. Então, quem pratica crítica excessiva, tome cuidado, tá? Assim como o vitimismo, que vai pela mesma linha, que a pessoa faz isso para receber o elogio do outro ou para receber do outro a informação que deveria vir dela mesma. Que aí entra o número 7. Acreditar que você é inferior, sentir necessidade de se comparar. Então, a grama do vizinho é sempre mais bonita do que a minha, sabe? E daí ele não vê que a grama do vizinho às vezes é de plástico, ou às vezes é uma grama que por fora tá bonita e por dentro ela tá com, bichinhos, tá com doenças, com pragas. Por quê? Porque do outro é do outro. Ele que vai ter que ter a visão da vida dele, eu que tenho que ter da minha. E eu tenho que saber que se eu tô oferecendo o meu melhor pra minha vida e eu tô fazendo aquilo que é importante pra mim, eu não tenho necessidade de me comparar com o externo. E isso vai desde comparar casamento, comparar emprego, comparar ganhos financeiros, comparar a roupa que a pessoa usa, se é de marca, se não é, o calçado, o carro, inclusive comparar achando que a saúde mental do outro é melhor do que a sua, né? Eu vejo tantas pessoas falando, nossa, mas parece que todo mundo vive bem e eu que não vivo. Todo mundo se diverte, eu sou meio carrancudo, parece que eu tenho muito problema, que eu não consigo. Talvez seja realmente verdade, que as pessoas se divertem de uma maneira diferente da sua. E que talvez você não consegue se divertir porque você acha que existe um jeito certo de fazer isso, que é o jeito do outro. Quando, na verdade, é só o seu jeito que é diferente. Então, acreditar que você é inferior e se sentir sempre com necessidade de se comparar para se sentir menor ainda é um grande sinal de autossabotagem e um grande risco para a sua saúde mental. Pare de fazer agora, né? Tem alguns pacientes e até amigos que comentam o quanto o Instagram, o quanto as redes sociais, de forma geral, acabam sendo um pouco prejudiciais nesse ponto, quando a pessoa já tem uma baixa autoestima. Por quê? Dificilmente alguém posta no Instagram as dores, né? Inclusive, vi essa semana uma colega nutricionista que postou uma situação dolorosa dela, que ela estava vivendo naquele momento, tirou uma foto dela com os olhos ainda molhados de chorar.
E eu disse o quanto eu admiro ela, porque ela está mostrando para as pessoas que nós não somos a Xena, nós não somos a Mulher Maravilha, nós não somos o super-homem, não somos super-heróis, nós temos dores, nós temos situações de sofrimento, nós temos dias difíceis, nós temos TPM, as mulheres, os homens também, como eu já falei aqui na live da TPM. E o que acontece? A gente não tem que fazer de conta que tá tudo bem, mas as pessoas que postam, elas querem expor o mundo bonito do que elas vivem. E para quem está vivendo um momento de sofrimento e vê lá todo mundo viajando, postando foto e fazendo coisas incríveis e vendo que ela está em casa fazendo nada final de semana, fazendo uma faxina, por exemplo, ou sem nenhuma faxina para fazer, para se ocupar, ela começa a se sentir inferiorizada. E isso vai mexer com ela. Ela vai se comparar. Nossa, porque as pessoas da minha idade estão em tal lugar. Ai, porque estão casando. Ai, porque estão tendo filho. Ai, porque estão fazendo uma viagem para o exterior. Ai, porque está ganhando tanto. Ai, porque está em tal empresa. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Você gostaria de estar naquela empresa, naquela situação, naquele casamento? Em muitas situações, quando eu olho para o outro, eu penso, eu não queria estar lá, porque eu gosto de estar onde eu estou. Eu gosto de ter a vida que eu tenho, porque eu escolhi estar onde eu estou hoje. Eu construí, né, esse processo para chegar onde eu cheguei hoje. E eu sou grata por isso. Mas eu não quero dizer para vocês que em nenhum momento eu me comparo, que em nenhum momento eu me questiono. Eu só quero dizer que eu sempre trago essa reflexão. Mas eu gostaria mesmo de estar do lado de lá? Porque o que será que essa pessoa está passando? O que será que a levou a fazer essas escolhas? Então, eu acho que é realmente a gente sempre trazer para nós. Quem olha para dentro desperta, né? Não fique olhando muito para o outro, não fique olhando para fora. Olhe para si, porque só a si mesmo você vai poder mudar. E aí, número 8. Acreditar que não é merecedor. Pode ver que uma está completamente ligada à outra, né? Dificilmente quem pratica o número 8 não vai praticar o número 7. E não vai praticar o número 6. Ou não vai praticar o número 5. E aí vai. Número 8 é: eu não mereço essa promoção porque eu sou incapaz. Ah, porque olha, fulano entrou aqui antes de mim. Nossa, ele tem mais tempo de vida, mais tempo de empresa e eu que estou sendo promovida. Tá, mas será que fulano fez tudo o que eu fiz para ser promovida? E será que eu vendo que o fulano é bom, não só pelo tempo de serviço, mas por quem ele é, eu não posso motivá-lo e ajudá-lo a crescer comigo, ser meu braço direito, por exemplo? Porque isso sim é crescer, isso sim é prosperar. Se a gente vê que o outro tem tanta capacidade quanto, ótimo, vamos somar, a gente vai crescer junto, a gente vai ter sucesso junto. Isso também é pensar como líder. Mas a pessoa que não se sente merecedora, ela não se sente merecedora, por exemplo, eu nunca arrumo um namorado legal. Mas aí quando ela arruma um cara que trata bem ela não se sente merecedora. Ela quer aquele que tratava mal. Ela quer aquele que não agrada, que não faz as coisas que ela quer, ou que trai, ou que tem infinitos comportamentos que não são os que ela merece, mas ela não crê que ela merece. Por isso que ela só vai permanecer em relacionamentos onde ela se sente diminuída. Porque o valor que ela vê que ela tem é inferior àquilo, ela não se sente merecedora de ter o melhor. E até existem, né, estudos, a lei da atração, a física quântica, a mecânica quântica, que vão explicar sobre isso. O quanto a gente atrai mais do mesmo. Se eu penso que eu não mereço, eu vou começar a atrair quem me desvaloriza também, quem pensa que eu também não mereço. Se eu penso que eu mereço um atendimento de qualidade, por exemplo, numa loja, e eu chego lá, as pessoas me tratam mal, e eu me posiciono e vou para outra loja, que mensagem eu estou passando? Que eu não gosto de ser maltratada. Agora, se eu aceito aquele tratamento ruim, começo a aceitar aquilo e me contentar com aquilo, mas é assim mesmo, né? Hoje em dia as pessoas não sabem atender. Não, eu não estou aqui para ser maltratada, eu não estou aqui para ser deixada de lado, para ser ignorada ou até para ser chacota em alguma situação. Porque hoje mesmo me deparei com um vendedor que fez uma piada assim muito pejorativa e não era comigo, mas no sentido que eu falei, como que um profissional faz isso? Simplesmente agradeci, tudo bem, não quero mais, não falei, né? Mas penso, eu não preciso desse tipo de prestador de serviços, eu vou contratar outro. E é muito simples, porque eu não penso, mas tá bom, eu não vou conseguir mesmo, ele tá certo, ou essa crença dele é a verdade. Porque não é. O jeito que ele me tratou não me define, mas isso eu já tenho estabelecido dentro de mim, que eu não faço negócio com gente assim, é uma escolha minha.
né? Tem gente chegando, a Daniela, a Jaque, sejam bem-vindas, meninas. Que legal ver gente chegando assim, bem já no final da live, no meio. Não tá acabando ainda não, tá? Nós vamos aqui até as 10 cravadinho. Até o Instagram desligar, a gente continua. E aí entra o número 9. A necessidade excessiva de controle. Aqui, geralmente vem de uma maneira mascarada, que às vezes a pessoa não consegue perceber e no consultório a gente vai mostrando, né? E aí a pessoa fala, meu Deus, realmente eu tento controlar tudo. E é uma necessidade que, exagerada, ela pode ser de uma maneira que o nosso cérebro cria para nos sabotar. Então, o marido vai sair jogar bola. Mas que hora você volta? Tudo bem, normal perguntar o horário que a pessoa vai chegar. Até porque você divide responsabilidades, você se preocupa, a pessoa está saindo, pode correr riscos. Ah, vou chegar às 9. Deu 9h10, a pessoa não chegou. Viu? O que está acontecendo? 9h15, 9h20. Se ele chegar às 10, maior quebra-pau. Por quê? Porque ela tá tentando controlar. E às vezes ela quer controlar, tô dando um exemplo da mulher, mas isso pode ser com o homem também, né? Ah, por que você demorou para voltar de tal lugar? Demorei porque tinha trânsito, ou demorei porque o carro estragou, ou demorei porque eu recebi uma ligação e precisei parar o carro para atender, ou demorei porque eu encontrei meus amigos, minhas amigas no final e fiquei conversando. Simples, né? Às vezes a explicação é muito mais simples para quem viveu do que para quem está esperando, quem está controlando, porque quem está controlando só pensa no pior. Ela pensa que o outro não cumpriu o combinado, porque ela quer controlar. E horário é uma das coisas que, assim, são mais vistas no dia a dia, mas isso tem questão de querer controlar o que o outro sente, o que o outro pensa, como o outro age, como o outro se veste, como o outro tem expectativa sobre o futuro, com o que o outro vai trabalhar. Quantos pais a gente vê querendo escolher a profissão dos filhos? Não é você que vai controlar isso. Você pode orientar, você pode mostrar caminho, mas a escolha vai ser dele. Porque senão, volta lá. Ele vai cumprir a expectativa alheia e não a dele. Provavelmente ele não vai se encontrar em lugar nenhum, né? E tentar controlar tudo gera muita frustração, porque a gente nunca vai conseguir. Programa seu dia inteiro. Anota tudo. Minha agenda tá aqui. Eu vou anotando tudo. Só que muitas coisas surgem além daquilo que eu imaginei. Ou às vezes acontece uma obra, como está acontecendo aqui. Acontece coisas que são imprevistos, que a gente nem imagina e que você acaba tendo que remanejar alguma coisa, ou incluir, encaixar, ou retirar, porque o paciente desmarcou, então eu tiro e coloco outra informação ali, coloco outro compromisso, às vezes reencaixo um paciente, ou coloco, eu tenho que montar o roteiro da live, vai ser naquele momento. Mas por quê? Porque eu não consigo controlar tudo, e quando eu tento controlar tudo, me gera muita frustração. Gera para todos nós muita frustração se a gente tentar controlar tudo. Mas para quem tem o perfil de necessidade excessiva de controle, isso gera muito mais angústia. Porque a pessoa sente que ela está perdendo o controle da vida dela, porque na verdade ela está tentando controlar aquilo que é externo. Ela não está tentando controlar a emoção dela, ela está tentando controlar o comportamento do outro. E isso vai nos deixar cada vez mais pior emocionalmente, porque isso vai gerando uma instabilidade emocional, isso vai gerando falta de confiança, vai gerando insegurança, vai gerando baixa autoestima e sensação de incapacidade, porque a gente realmente não é capaz de controlar tudo, né? E o número 10, que também casa com vários outros números, não reconhecer suas próprias conquistas. Tô vendo vários coraçõezinhos subindo aqui de hora em hora. Tô adorando. É muito fofo isso, gente. Podem apertar o botãozinho aí do coração. Adoro. O que acontece? Sabe aquela pessoa que você elogia, por exemplo? Fala, nossa, ficou muito bom o seu trabalho. Nem fiz nada demais. Nem fiz esforço nenhum, imagina. Será que não mesmo? Então, você nasceu com esse dom e faz as coisas automaticamente, isso e aquilo. Por exemplo, as pessoas falam, nossa, mas você arrasa nas lives, você nasceu para fazer isso. Esse é o seu dom. E eu agradeço mesmo e falo, vocês não têm noção do quanto eu ficava nervosa. Em algumas lives até hoje eu fico um pouco nervosa. Depende do clima, depende de outras situações, da minha expectativa em relação ao tema também.
Mas eu sempre me sinto segura do conteúdo que eu vou passar. Por quê? Porque eu sei que eu estudei para aquilo, eu sei que eu pesquisei, eu sei que eu fiz um roteiro, eu sei que eu tenho condições e uma alta capacidade de dominar aquele assunto, porque eu estudei sobre. Mas eu não vou falar aqui para vocês que não é uma conquista para mim estar aqui todas as terças honrando um compromisso, porque existe dedicação, exige tempo, exige disciplina, exige constância. Então, eu agradeço muito quando as pessoas dizem que se sentem muito felizes de estar aqui aprendendo, que se sentem gratas pelo conteúdo, que é muito bom e blá blá blá. E blá blá blá, que eu digo não é minimizando, é porque eu recebo muitos comentários mesmo, e isso me deixa muito feliz e só me motiva cada semana mais. Mas eu me esforço para estar aqui com vocês, para oferecer o meu melhor para vocês. Então eu agradeço muito, por isso que eu sempre digo aqui, não se sabote, eu não estou me sabotando. Eu sei o esforço que eu faço para estar aqui com vocês e oferecer o meu melhor. E isso quer dizer que eu reconheço minhas próprias conquistas. Mas, em alguns momentos, quando a gente começa a duvidar, ou, por exemplo, quando você não cobra o justo pelo seu serviço, quando você não celebra as suas conquistas, então troquei de carro. Vou comemorar sim, porque eu sei o quanto eu ralei para dar lá, para trocar, para crescer, para investir. Não é fazer uma festa, postar isso e aquilo, porque isso não faz sentido para mim, tá? Se fizer sentido para você, não tem problema nenhum. Mas para mim é diferente, é comemorar com quem tá ali comigo no dia a dia, com quem vai tá dentro desse carro ou que tá dentro da minha vida e se importa com isso. Então adquirir mais conhecimento, tô no mestrado, é uma celebração, é uma conquista, eu vou celebrar, porque eu vibro com isso me faz me sentir crescer. Só que se eu não conseguir vibrar com isso, se eu não conseguir reconhecer as minhas conquistas, eu nunca vou ver cada passo que eu tô dando. Eu nunca vou ver cada evolução que eu tô tendo. E aí nunca vai ser o bastante, porque eu não consigo ver o quanto eu cresço. Eu sempre vou olhar como se eu não tivesse evoluído nada. Então, tô dizendo para vocês que são coisas que eu também aprendi a fazer, tá? Tô dando exemplos pessoais porque em várias situações eu olhava e pensava, não, por exemplo, eu ia dar uma palestra e as pessoas falavam, nossa, mas você fala muito bem, tá bom, obrigada. E eu pensava comigo, eu tenho facilidade mesmo, como é que eu vou fazer? Só que aí eu comecei a entender que além da facilidade da comunicação, que é uma habilidade que eu realmente possuo, eu tenho a dedicação, eu tenho o esforço, eu tenho a sede de conhecimento de ir lá aprender, pesquisar e oferecer o meu melhor. E aí eu comecei a valorizar o meu trabalho, aí eu comecei a valorizar aquilo que eu tenho como dom, mas que exige um esforço e uma dedicação para eu estar aqui oferecendo conteúdo de qualidade e para mim não importa se é gratuito, se é pago. Eu estou oferecendo o meu melhor porque é o meu propósito e eu estou honrando com isso, né? Desde que eu iniciei em maio as lives, eu continuo toda semana aqui com vocês. Faça chuva, faça sol, feriado, não importa, né? Por quê? Porque é um compromisso e eu valorizo porque para mim é uma conquista estar aqui com o público 9h48 da noite, numa terça-feira com 20 pessoas ao vivo. Porque eu não tinha nenhuma pessoa para me assistir. E não só para me assistir, mas estar aqui abrindo mão do seu tempo para adquirir conhecimento. Do mesmo jeito que eu valorizo isso quando eu estou fazendo, eu valorizo isso em vocês também. E eu tô vendo que eu não vou conseguir concluir o tema hoje. Tô com medo. Então, tudo isso, quando a gente repete esses 10 itens que eu tô aqui falando pra vocês, acontece num ciclo vicioso de pensamentos e muitas vezes esses pensamentos são inconscientes. Então a pessoa não celebra a conquista dela, não é porque ela se sente, só porque ela não se sente merecedora, ou porque ela não vê esforços, mas é por quê? Porque ela nem percebe que ela fez aquele esforço, ela nem para pensar que ela se dedicou, que ela se esforçou e que tudo isso está acontecendo porque houve um movimento dela para aquilo acontecer. E em todos os outros itens, nos 10 itens, a maioria deles acontece num processo inconsciente. Por isso, vamos fazer o exercício de autoanálise. Esse eu garanto que vai dar tempo hoje. Tem que dar, porque eu tô prometendo há 2 semanas já, né? Então, frequentemente, eu quero que vocês se perguntem aí, como a live fica gravada, depois vai pro YouTube também, vocês podem acessar a hora que for, anotem se for o caso, mas pensem nisso. Eu preparei com muito carinho mesmo para que vocês comecem a identificar se vocês estão se auto-sabotando. E quando eu fiz, é lógico que eu pensei também aqui com as minhas questões, né? Então, primeiro, frequentemente, você comparou e mediu o seu sucesso com um dos outros?
Ai, fulano se formou comigo, agora ele tá bem, tá com não sei o que lá, e eu tô aqui. Você comparou? Você tá comparando? Número 1. Você assumiu que é fraco, que é impotente, que é fraca a toda e qualquer circunstância? E quando eu digo que você assumiu que é impotente, não é que você é impotente perante o álcool e a droga, por exemplo, porque nesse caso, se tem alguém aqui que tem comportamento adictivo em relação ao uso de substâncias, nesse caso é um ato de grandeza, você assumir a impotência em relação a algo que te paralisa, algo que não te deixa crescer. Mas o que eu tô dizendo aqui dessa autoanálise é em relação à autossabotagem. Então, por exemplo, sabe o que é? Da dieta, né? Falamos na semana passada. Eu quero fazer dieta, mas eu não consigo ver um pãozinho, que eu não consigo ficar sem comer. Não adianta, eu sou fraca. Ixi, eu caio em tentação que olha. Ou aquele ex, né? Tranqueira que só. Ou aquela ex, tranqueira que só. E aí fala, nossa, eu não posso ver fulano que eu caio na lábia dele. Você tem feito isso? Toda vez volta com o ex que te faz sofrer. Ou toda vez cai na lábia da ex. Termina a noite fazendo aquilo que não queria. Ou estando com quem não devia. Pensem aí. Você projetou negativamente o que as pessoas pensam sobre você? Então você tem ficado pensando, nossa, será que eles acharam que a minha live estava boa? Nossa, será que meu cabelo assim ficou bom? Será que as luzes? Ai, será que ser psicólogo é uma boa profissão? Nossa, será que tá em alta? E começa. Ou será que eles acharam que eu tô diferente hoje? Ou será que eles ficaram incomodados com o barulho que tava no início da live? Barulho externo, que eu não podia controlar. Fiz o que eu podia, mas controlar quem vai fazer o barulho eu não posso. Pensamentos negativos e imaginando que as pessoas estão pensando negativo sobre você. Tô dando aqui vários exemplos. Outra questão. Vejam bem. Joselma, pare, por favor. Anote, Joselma, assista toda noite. Você é excessivamente crítico a você mesmo e aos outros? Ou você é excessivamente crítica consigo mesma e com os outros? É? Com que frequência? Se é excessivo, é com muita frequência. Você se culpou por ter errado uma vida inteira? Você cometeu um deslize ou teve alguma escolha que não foi a melhor e se culpou e se culpa até hoje por aquilo ter acontecido? Mais uma questãozinha para pensar. Você ignorou as suas necessidades pessoais? Você se deixou em segundo plano? Deixou de se autocuidar? Deixou de se autovalorizar? De se autoamar? Você mentalizou os piores cenários existentes para uma situação? Nossa, se eu for lá vai me dar um piripaque, eu vou infartar, eu vou desmaiar na frente de todo mundo porque eu não consigo falar em público, porque não sei o que... Pá, não consegue ir para palestra. Não consegue apresentar um trabalho na faculdade. Não consegue participar de uma reunião na empresa. Você já fez isso? Mentalizar os piores cenários pode ser tão destrutivo quanto você nunca fazer nada. Porque ele já te impede de fazer. Por último, você sente ser vítima da vida? Você sente como se o mundo não colaborasse com você? Você sente como se todo mundo ao seu redor prosperasse, evoluísse, tivesse conquistas, consiga obter coisas e situações e você não? Se você disse sim a qualquer uma dessas perguntas que eu fiz agora, nessa nossa autoanálise de hoje, você já se sabotou. E se você continua fazendo alguma dessas, você ainda está se auto-sabotando. Então, para a gente ver o quanto isso acontece, né? Eu separei esse material para que vocês consigam ver o quanto isso é frequente na nossa vida ou quanto já foi, mas em algumas situações ainda se repete. E tem a ver com aquele padrão de comportamento, com aquelas crenças limitantes que a gente herda, né? Então, os 10 passos sobre como evitar a autossabotagem, eu tô achando que eu vou ter que gravar um vídeo para vocês. E aí deixo isso disponível no meu canal. O que vocês acham? Comentem aqui comigo, por favor. Porque aí eu gravo o vídeo, vocês podem acessar a qualquer momento, eu posso mandar também pela lista de transmissão. Quem não tá na minha lista do WhatsApp, me mande mensagem que eu vou enviar para você.
E eu tenho algumas dicas, e aí as dicas eu consigo dar agora e vocês ficam depois com o vídeo, se vocês concordarem. Quero saber aqui de vocês, porque vocês que estão aqui acompanhando e esperando por isso. Sabe por quê? Na semana que vem, eu tô querendo trazer uma convidada bem especial também para participar aqui com a gente. Ah lá, sim, muito bom, joinha, palminhas. Então, vocês estão concordando? É isso mesmo? Joinha de novo. Legal, ok. Muito bom, Roberta. Obrigada, Mi. Melhor, eu me perdi nas perguntas, o Livingston falou. Sim, são muitas perguntas, Livingston. Acho que eu posso fazer as perguntas e falar sobre como evitar se livrar da autossabotagem, né? E aí mando o vídeo para vocês assistem aqui no canal também, fica à vontade. Ah lá, minha mãe, eu prefiro o vídeo. Combinado então, farei o vídeo. Meu pai falou que as perguntas foram rápidas. É porque a autoanálise, pai, é bate e volta. Não é pra ficar pensando. Quem pensa muito responde aquilo que vai agradar. A Marilza comentou. Fantástico, Roberta, faça isso mesmo, grave o vídeo. Então vou gravar. Mas por alto, as dicas são: faça mais daquilo que seu coração e sua mente se sintam preenchidos, realizados. Quanto mais nos sabotamos, quanto mais mentimos para nós mesmos, dizendo que não precisamos fazer aquilo para ser feliz ou que precisamos disso para ser feliz, pior vamos nos sentir, né? E uma informação muito, muito importante, eu posso dizer que é muito valiosa. Ninguém vai fazer nada por você. Ninguém. Nem pai, nem mãe, nem filho, nem marido, nem namorado, nem cachorro. Eles vão te agradar, mas eles não vão fazer nada por você. Quem tem que mudar e ir atrás do que você ama é você. Só você pode fazer. Então conheça você mesmo, invista seu tempo se amando, se curtindo, indo atrás dos seus sonhos, realizando os seus planos. Pare de planejar muito. Eu falei lá sobre planejamento, né, e organização. Mas só planejar e não fazer não traz resultado. Então pare de planejar e faça. Planeje e haja. Leia, viaje, dance, estude. Vai ser feliz, vai fazer o que seu coração pede, vai fazer o que te faz vibrar. O que te provoca um sorriso? O que melhora o seu dia? O que te deixa orgulhoso, orgulhosa de ser você mesmo ou você mesma? O que te traz satisfação pessoal? Responda essas perguntas. Responda essas perguntas da autoanálise, responda essas perguntas agora, por último, e faça. Faça aquilo que te traz realização, satisfação, te traz bem-estar, te deixa orgulhoso, orgulhosa. E negócio resolvido. E a gente acaba com a autossabotagem. Claro que vai faltar aquela parte, né? Mas essas dicas são fundamentais para a gente seguir, entendendo que a gente tem muito mais a ganhar fazendo agora, pensando no agora, no que é importante para mim, do que adiando ou pensando no que é importante para o outro. Então vá, faça, viva, vibre, ame. Seja quem você deseja ser. Pedro comentou, show, Roberta, parabéns, tema muito relevante, várias carinhas aqui de corações, vários corações subindo, lindos. É muito fofinho, gente, esses corações, olha lá, disparam. Adoro, tô adorando. Então, eu vou gravar o vídeo para vocês, prometo, se possível ainda hoje, mas lembrem-se, ninguém faz nada pela gente se a gente não fizer. Faça você mesmo. E de verdade, independente de serem meus pacientes ou não, de ser família ou não, quem tá aqui hoje pode contar com o meu apoio para fazer. Então, se você tá percebendo que seus comportamentos te fazem ter a autossabotagem muito presente na sua vida, observe isso e busque ajuda. Se você não estiver conseguindo sozinho, procure ajuda. Isso é muito importante, tá? A tia Marilza, muito obrigada, Roberta, nos enriqueceu e nos fez refletir muito. Beijos nossos. Eu que agradeço muito. A Joselma também comentou lindo. A Daniele, obrigada, muito bom. Eu que agradeço todos vocês, inclusive pela paciência, porque a minha habilidade de falar me faz falar demais. Então, tô aqui, tenho 20 segundos restante. Eu agradeço muito, muito, muito. A Jaque disse que amou, eu também amei. Já que amei, que a hora passou que eu nem vi. Gratidão a todos vocês. Um beijo e até semana que vem. Ah, eu vou mandar o vídeo, tá?